companheiros, queridos amigos, irmãos, boa noite a todos. Boa noite. Que possamos ter uma noite agradável na presença do nosso Mestre Jesus. Saudamos a todos que aqui estão. Ano novo, vida nova, olhares novos, propósitos novos em cada um de nós. Essa é a meta, né? Lá no final do ano a gente refaz as reflexões para a gente ver se a gente conseguiu. E enquanto não, a gente vai tentando, porque não dá para parar. Então, por isso que aqui estamos, nós saudamos a todos, que Jesus nos abençoe, Jesus nos envolva nessa ambiência de paz, de tranquilidade, que só o nosso coração pode escutar a voz do silêncio que essa casa de amor pode proporcionar. Então, que todos nós, desde já, possamos estar receptivos às bênçãos de Deus, porque a partir do momento que a gente entra à casa, a partir dali nós já estamos sendo pacificados, abençoados, e a gente não pode duvidar disso. Vamos à nossa oração, para logo após fazermos o convite à palestra. Querido Senhor Jesus, bondoso Deus que nos assiste, que não desiste de cada um de nós. Aqui estamos, Senhor, para agradecer pelo dia de hoje, para agradecer pela oportunidade de vencer e estar aqui para buscar o nosso melhoramento. Que o Senhor faça de nós instrumentos da Tua paz. Queremos ser, Senhor, os Teus servos fiéis. E é junto contigo, numa corrente de oração, que pedimos. Abençoe-nos, Senhor Jesus. Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa nos proteger de todo mal. E juntos contigo, consigamos dizer no final deste dia: obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade. Que assim seja. Sem mais, nós vamos convidar o nosso companheiro Ricardo, diretor da nossa casa, diretor administrativo da nossa casa, para conversar com a gente. Boa noite a todos. Sempre muita felicidade que eu recebo um convite para poder trazer algumas reflexões à luz da doutrina espírita, e agradeço muito a casa que tem a oportunidade de estar aqui trabalhando. Agradeço também aos mentores espirituais que designaram quem fez o convite para que eu estivesse aqui, que pudesse também estudar para me aprimorar. E quando nós pensamos na reflexão da cura da alma, quando nós pensamos em cura, nós pensamos em restabelecimento. Quando a gente pensa em cura, a gente pensa logo em quem? Quem tem diabetes fica com diabetes, quem está com a ferida, cicatrização. E quem está com uma decepção, alguma alegria. E nós vamos pensando que a cura, ela vai se estabelecer no instante que a gente recebe aquilo que a gente quer. Aquilo que as coisas elas voltam à maneira que elas eram antes. E o Espiritismo, ele faz o que conosco? Jesus, há 2000 anos, já nos trouxe um outro ponto de vista a respeito da cura. E Jesus nos trazendo um outro ponto de vista, e 800 e poucos anos, 50 anos depois, o Espiritismo vai nos trazer uma perspectiva, uma explicação do conceito de cura ainda mais profunda, ainda mais ajustada ao tempo em que nós estamos. Então, a bibliografia que eu vou utilizar, que eu utilizei, é o Livro dos Espíritos, 1857, e o Evangelho segundo o Espiritismo, se não me engano, 1860. Oi? 68, obrigado. Então, nós temos aqui uma literatura que tem 100 e poucos anos. E é uma leitura que é atual. É uma leitura que é muito atual. É uma leitura que ela nos coloca a par de quem nós somos, qual é o nosso propósito aqui na Terra. Então, para a gente
dar início, né, à nossa reflexão sobre a cura da alma, a gente primeiro precisa entender o que é a alma. O que é a alma? Aí a gente precisa ir onde? Uma fonte segura. Qual é a fonte segura do Espiritismo? A obra do capítulo 1 dos Espíritos. E aí, quando nós, diante das perguntas que lá estão, nós vamos à questão 134 dos Espíritos. E Kardec ele é bem direto, ele pergunta aos Espíritos, que são as mentes que estão aonde? Desencarnadas. É como se nós, em 10 anos, perguntássemos a um PhD, a um físico, o que é uma aula brilhando lá no céu? O físico vai falar o quê? Olha, aquilo lá é o Sol. Será que se ele falasse para nós, assim, olha, aquilo lá é uma bola incandescente de fluidos, em que ela faz reações atômicas e ciclos de composição atômica. Esse é o tipo de resposta que a gente conseguiria compreender? Não, bem de longe. E aí, Kardec pergunta aos Espíritos, o que é a alma? E os Espíritos vão revelar, olha, a alma é um Espírito encarnado. A alma é um Espírito encarnado. Então, nós somos Espíritos encarnados. Enquanto encarnado, nós vamos chamar de alma. E, por consequência, a nossa base para a reflexão, a gente foi na questão 132. Qual o objetivo da encarnação de vir à Terra? É evoluir, progredir, se desenvolver e auxiliar. Porque ninguém progride, porque nós adquirimos o conhecimento, a gente quer fazer um peixe, uma receita. O que você faz? Você lê no livro, depois faz o quê? Pratica por 2, 3 vezes, depois você faz de cabeça, até coloca, os componentes ali, tem que juntar uma receita. E a prática, ela vai ser a consolidação de todo o nosso progresso espiritual, intelectual. Então nós, quando nós pensamos em espírito, enquanto princípio inteligente, nós somos o quê? Os seres da criação que pensamos, nós somos os seres que podemos construir, nós somos aqueles seres que buscam solucionar os problemas. Então, a inteligência, enquanto atributo do espírito, é o que nos permite atuar como causas de efeitos. Essa mesa aqui, ela surgiu mesa na natureza? Não. Ela foi obra de inteligência. Todos os 4 pilares, não tem, mas normalmente a mesa tem 4 pés, são equilibrados. Então nós vamos perceber que a inteligência é esse processo que ajusta a natureza. Se essa mesa tivesse pés no falso, como ela ficaria? Andando, você coloca qualquer coisa redonda nela, ela vai cair para um lado ou cair para o outro. Então a gente vai perceber que a inteligência é um atributo que vai regular a natureza. E quando nós pensamos que nós somos esses princípios que vão regular a natureza começa onde? Na nossa própria vida. Então, para nós regularmos a nossa vida de uma maneira que nós não soframos e sim progredamos, como nós podemos ter essa iniciativa? Através do estudo, através da reflexão. E o Espiritismo vai possibilitar que nós tenhamos propósito, significado de vida, tudo alinhado com o que Jesus nos mostrou, tudo ajustado ao que a natureza espera da sua criação, o que Deus espera das suas criaturas. Quem tem filho aqui, você espera que seu filho, não seja uma pessoa do bem, ou que não seja responsável? Não, você espera que a sua criação, você espera o máximo. De livre-arbítrio dele seguir no caminho correto. Mas a gente vai perceber que tudo responde por quê? Por um aprimoramento. Mas se nós não buscarmos esse aprimoramento, nós sofremos, temos as decepções. E a partir daí nós buscamos o quê? Cura.
Só que a cura, ela vai estar intimamente ligada ao quê? Ao nosso ajuste com a natureza. As regras, as leis que Deus tornou no universo, não colocou na Terra, ele colocou no universo. Se você for em qualquer outra galáxia, os planetas estão atrelados ao Sol ou alguma estrela. Se você for aqui na Terra, em qualquer canto, a água vai evaporar a 100 graus. Então nós temos grandezas, leis que regem a natureza. E quais são as leis que regem o espírito? O amor, a caridade, o perdão, a indulgência. E é essa grande contribuição que o Espiritismo nos traz. Quando nós pensamos em alma, nós estamos falando de corpo? Nós não estamos falando de corpo. Nós estamos falando da natureza íntima do ser humano. Aquilo que comanda o corpo. É aquilo que comanda as nossas ações. Isso é o Espírito. Essa sede é onde parte a iniciativa dos nossos atos. E aí, deixa eu trazer um exemplo. Porque exemplos são bons, de fazer a gente ficar bem se lembra do tempo. Um exemplo que eu trouxe é o seguinte: a gente vai imaginar que alguém que a gente gosta muito, nós chamamos de a nossa casa. E você, a pessoa chegando na nossa casa, ela chega empurrando o portão, aí entra na sua casa da rua, você não sabe se ela vem do transporte público, do hospital, do cemitério, e ela vai e ela deita no seu sofá, coloca a perna para o alto, e você olha assim para ela, e aí, ela está ali, e aí você chama a sua família, fala, gente, o almoço está pronto. E aí o que a criatura faz? Dá um salto no sofá, eu primeiro. E aí ela coloca a comida no prato dela, e aí você fez a porção de batata que ela jogou toda no prato dela. E aí, essa criatura está ali ostentando, a ordem do quê? Do nosso lar. E como se não bastasse, essa criatura faz o quê? Termina, de almoçar, deixa o prato no sofá e coloca atendendo um programa ali, de confusão, de briga. E como se não bastasse, o seu filho está fazendo barulho e ela faz o quê? Ela dá um tapa no seu filho. Isso é para você aprender a ser educado, tem que ter educação. E aí essa criatura, não satisfeita, mas aí já está na hora dela ir embora, ela vai embora. Qual sentimento nós somos tomados? Uma raiva, uma frustração, uma tristeza, uma revolta. Só que quando nós pegamos essa analogia da nossa casa e trazemos ela para o universo, como é que nós entramos na casa de Deus? Que é a vida material. Como é que a gente entra na encarnação? Será que a gente divide todos os recursos dos nossos irmãos? Será que a gente trata todo mundo bem? Será que nós somos educados nos momentos que temos que ser? Ou naqueles em que nós somos desafiados a ser? Então, esse é o início para a nossa reflexão. Utilizando os recursos como se fossem nossos. A gente usa o quê? A água como se fosse nossa, a luz, a moeda do recurso financeiro. Primeiro eu vou comprar o sapato, primeiro eu vou fazer a viagem, depois eu pago conta, depois eu vejo se alguém precisa de ajuda. Ignoramos os nossos irmãos nas suas necessidades físicas e emocionais. Hoje não é o meu dia de ficar com meu neto, meu filho, meu irmão, não, com minha mãe que está doente, não, hoje não é meu dia hoje, eu quero aproveitar o meu dia. Quanto que nós ignoramos todos esses aspectos? E aí, como se não bastasse, buscamos o prazer a qualquer preço. A gente busca o prazer a qualquer preço, através de droga, através de ignorando, que tudo que a gente conquista deveria ser pelo trabalho, pelo sacrifício, pelo esforço. O livro dos Espíritos, na questão 675, ele vai trazer a definição de trabalho. O que é trabalho? Você também sabe? Toda ocupação útil. Qual é a definição? Você
Será que algum filósofo grego, romano, será que algum que traz uma definição dessa para a humanidade de trabalho? É toda ocupação útil, que agregue valor a si mesmo e ao próximo. Então, quando nós pensamos que nós entramos na casa de Deus, na vida material, fazendo essa baderna, qual é a reação de Deus para conosco? Tristeza, frustração, raiva, revolta. As reações de Deus são misericórdia, benevolência conosco. Ele permite que nós façamos o quê? Ao desajustarmos, ao desarmonizarmos, sejamos convidados, pela lei de causa e efeito, a organizar, a rearrumar. Então o Espiritismo vai nos colocar para essa verdade, que nós somos convidados a fazer o quê? A reorganizar aquilo que no passado nós desorganizamos. Só que esse processo de reorganizar é fácil? Muitas vezes não. E nós damos o nome de sofrimento. E aí, na busca da cura, nós fazemos o quê? Precisamos reharmonizar com a natureza, com as leis divinas. Avançando aqui, vou trazer para a gente compreender. Na questão 614 do Livro dos Espíritos, que se deve entender por lei natural, lei de Deus, lei de códigos. E aí os Espíritos, olha a resposta dos Espíritos. A lei natural é a lei de Deus, a lei normal. É a única e verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Olha a resposta que os Espíritos nos conferem. A lei de Deus é aquela que rege o universo. E você só é infeliz quando dela se afasta. Então o Espiritismo ele traz essa concepção para nós, que nós precisamos buscar, entender, compreender cada aspecto dessa lei. Porque se você está na mão, se você está andando na contramão, qual o risco de você sofrer um acidente? É enorme. Mas se você está andando na mão, qual o risco de você chegar mais rápido ao seu destino? Que é a felicidade, o progresso, a realização das aspirações. É muito maior. Então o Espiritismo ele vai fazendo isso. Jesus ele vai nos direcionando para cumprir esse papel que Deus designou. Deus colocou um roteiro muito prático na humanidade. E Jesus vai revelar ele. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como si mesmo. É um roteiro simples, mas que vai se transformando difícil à medida que a gente volta. Mas eu posso ser o primeiro. Aquele irmão ali eu não gosto, ele pode ser bem depois do outro. E aí atrás a vida do outro. E aí estou sempre querendo me despontando, aparecer. Então nós vamos percebendo que isso está na contramão de tudo que Jesus nos ensinou. A vida, na vida, quem seria na ordem das coisas desorganizadas? Os que em outro momento desorganizaram. Os que hoje buscam a cura, ajuste ou reajuste, para com os indivíduos do passado. Então Deus auxilia as criaturas através das criaturas. Hoje quem está na vanguarda da humanidade são aqueles espíritos individuais do passado, que na busca de aprimoramento e progresso fazem o quê? Voltam a terra para quê? Para nos ensinar. Todos aqui passaram pela escola. O que vocês achariam se eu colocasse vocês numa sala de 5º ano? Um pesadelo. O que eu estou fazendo numa sala de 5º ano? Não é possível. Não tem lógica. Mas se eu for contratasse você para dar aula dessa turma de 5º ano, aí já é diferente. Eu recebo o quê? Um prêmio, receber um monetário, E aí
é como um progresso. Aqueles seres que voltam auxiliam, progridem. Já aprenderam, voltam para quê? Para ensinar aqueles que ficaram na retaguarda. Então, como você perceber essa lógica pedagógica que Deus utilizou no universo? Aqueles que estão aprimorados voltam a auxiliar os que não estão na retaguarda. Mas auxiliar o quê? A progredir e a não sofrer. Olha, esse aqui é o caminho. Qual a chance de você fazendo uma trilha, se perder no mato, se sair daquela marca que fica registrada no chão de guia? Muitas pessoas passaram por aí. Se você equivocar o caminho, você está perdido no mato e sem sinal. Então, o ideal é que nós busquemos, de alguma maneira, nas possibilidades que nós temos. Nas possibilidades, porque nossa, eu vou fazer cantar para todo mundo, ou quero fazer isso, quero fazer aquilo, e muitas vezes a gente não sabe da estrada que nós estamos. Então, o segredo, a busca é o que nós conseguimos fazer de melhor fazer. Se arrumando minha casa, tomando conta do filho do vizinho que eu posso, levando ele na escola, de alguma maneira auxiliando, já é o quê? Já é amar. Quando a gente vai pensando no conceito de amor, falando para frente, vai estar intimamente ligado ao quê? A tornar a vida do outro melhor. A tornar a vida do outro melhor. Avançando, as doenças, os males, as decepções são os atos reflexos das transgressões que nós mesmos causamos. Quando a gente pensa, o que é um ato reflexo? Lembra quando a gente vê muito isso em filme, a pessoa está sentada na mesa do médico, ele dá uma pancadinha assim no joelho, ela chuta. Aquilo ali é um ato reflexo, é uma resposta instantânea. E na vida, nós temos respostas instantâneas para os nossos atos. Se a gente magoa quem a gente ama, a gente recebe tristeza, frustração, muitas vezes nos ignora. Se a gente gasta o dinheiro todo do pagamento e não paga as nossas contas, o que acontece? No dia seguinte, no dia seguinte está lá o carro da Light, corta sua luz, corta sua água, o cartão está bloqueado. Então, muitos dos nossos delícias, eles sofrem as reações bem próximas, bem rápido. Então, o Espiritismo vai nos mostrar que, quando espíritos encarnados, as nossas falhas, os nossos equívocos são morais, egoísmo, orgulho, vaidade. E todas essas causas que vão gerar as consequências, vão gerar perturbações que muitas vezes vão nos afligir. E aí, quando você estiver decepcionado, abalado, tudo que você mais quer é o quê? É cura, é estabelecimento. Só que, olha só, o físico Einstein, ele pronunciou uma frase fantástica. Como você quer alcançar resultados diferentes fazendo a mesma coisa? Isso não é algo que parece ter partido de um filósofo, mas não partir de um filósofo, partir de um físico. Alguém que estuda o quê? A natureza. Estuda a gravidade, estuda o eletromagnetismo, e chegou a uma concepção dessa. Então a busca da cura, da nossa própria refazimento, passa pela nossa modificação. Ressignificarmos as nossas crenças. Não, eu preciso ser melhor, primeiro é para mim, para minha família. Se eu não gostar de alguém, acabou. Então, muitas das nossas atitudes geram as consequências de que somos vítimas. Então, o segredo da cura está intimamente ligado a quê? A nossa postura frente à realidade, frente à encarnação. Mas o outro me magoou. Quantos magoaram Jesus? Quantos magoaram Francisco de Assis? Quantos magoaram
Francisco Cândido Xavier, quantos? Inúmeras pessoas tentaram, mas a mágoa é um sentimento que mora em quem emitiu ele ou em quem recebeu. É muito prático. A mágoa fica com quem recebe, a raiva fica com quem emite, quem recebe. Então a gente precisa ter consciência dessas posturas que nós estamos estudando. E aí, tudo isso que eu falei agora é coerente? Faz sentido? Espiritismo e aqueles que transgridem a lei e nada parecem sofrer. Porque esse é o grande questionamento do materialista. Olha, tudo bem, eu acredito em espírito, em reencarnação, acredito em Deus, mas essa galera infeliz que está fazendo mal, não acontece nada. Como o Espiritismo nos esclarece a esse respeito? E aí, o Evangelho, capítulo 11, item 14. Gente, fico até arrepiado. Isso aqui estava tão escondido. Estava muito escondido. Aí outro dia eu ouvi, algum espírito me, sabe, fez ali um insight no capítulo 11, está lá. No capítulo 11, caridade para com os filhos. E aí vem, um homem está em perigo de morte para salvar, é preciso dispor sua vida. Mas sabe que esse homem é um malfeitor? Então, deve salvar ou não? A pergunta é essa. Tem um malfeitor, se tem a oportunidade de salvar, você faz ou não? E aí a síntese da nossa questão. E aí, olha, o que o Lamenais, o Espírito que ditou essa mensagem, nos coloca aqui bem escondidinho. É talvez a toda sua, desde que seja somente a morte que vai arrancar esse infeliz, e talvez a toda a sua vida passada, porque pensar nisso, esses rápidos instantes, que lhe arrebatam os últimos minutos da vida. O homem perdido volta sobre a sua vida passada, ou antes, ela se ergue diante dele. A morte talvez chegue muito cedo para ele. A reencarnação poderá ser terrível. Lemanais está falando da vida, da pós-vida ou da reencarnação? Estão percebendo isso aqui escondido? Ele está falando da reencarnação. Então, muitas das consequências que nós vamos receber naqueles que transgridem, nós não veremos nessa encarnação. Nós veremos aonde? Na futura. E vou dar um exemplo do livro Renúncia, né? Aí tem como se fosse tipo auxílio, né? Ele era apaixonado pela mãe dela. E aí o que ele fez? Ganhou dinheiro e ele viu um negócio muito lucrativo naquela época, lá 1670 e pouco, que era o fluxo de quê? Escravos. Ele começou a trabalhar com o quê? Com captação de escravos e levantamento e tudo mais. E aí, né, ele é perseguido ali na Espanha, e aí, né, é assassinado, desencarna. Quando ele reencarna como uma criança. Que tipo de criança? Negra e cheia de defeitos. Quem já leu o livro vai se lembrar do Bob, né? Depois se dedicar à música, se dedicar à igreja, às tarefas religiosas. Mas a gente vai perceber que muitas das consequências dos nossos atos nós colheremos aonde? Na vida futura. E aí, quando nós observamos a sociedade, o que mais nós vemos? Gente feliz? Sofrimento para todos os lados. E isso é uma consequência que o Espiritismo vai nos esclarecer. E a gente não precisa ficar atormentado com as injustiças que nós vemos, porque tudo é contabilizado. E aí a gente pensa em quem mais também? Saulo de Tarso, perseguidor dos cristãos. Quantos cristãos lá em 50 e pouco, 40 e pouco, né? Não, 35 depois de Cristo, né? Então, em 33, 2, 3 anos depois, começou a perseguição.
né? A casa do caminho. Quantos cristãos ele não condenou? E aí, como seria a reencarnação dele? Terrível. Mas aí ele tem um contato com Jesus e faz o quê? Começa a fazer o bem, praticar o amor, a dedicação ao próximo, a mensagem de Cristo. E aí o que acontece, né? Com o seu saldo devedor. O que acontece com o seu saldo devedor? Vai ser uma batida. E aí quando ele desencarna, né? Pela decapitação, está lá no livro, né? Paulo Estevão, quem o recebe? Ananias, que curou a visão dele. E aí depois disso ele vai até onde? Os cristãos estavam sendo crucificados. Depois ele encontra com quem? Com Estevão, com Abigail. Olha a recompensa que, se nós conhecendo esses dois de sal, nossa, isso é injustiça. Para que vai encontrar com quem ama, vai estar em um lugar feliz, recebido por Jesus. Só que os nossos atos é como se fosse estudante também nos propôs. Ninguém pode voltar atrás e criar um novo, né, presente, mas a gente começa agora e faz um futuro diferente. Essa é a perspectiva espírita, nos consola, nos esclarece. Então a gente precisa compreender isso para a nossa perspectiva de cura ela ser muito mais dilatada do que só ter a ferida curada, o diabetes estabilizado, o problema neurológico curado. Então, quando Deus nos propõe a reencarnação, não é para ajustar o nosso corpo, não é para ajustar o nosso corpo, é para ajustar aquilo que comanda o corpo e que terá sucessivas existências posteriormente. Então, quando nós observamos as pessoas que, né, passam dificuldades, não é para a gente julgar, nossa, deve ter feito coisa boa, mas é para a gente ter a percepção misericordiosa de Deus, que, nossa, que bom que ele pôde retornar para resgatar os seus pontos, essa conta. Isso quer dizer que eu também teria essa chance, se não a estivesse não agora, já na minha encarnação. A reencarnação vai ser terrível. A lição de Levinas, o Espírito de mensagem, nos traz de que quanto à vida há esperança de renovação. Então é importante a gente perceber que a renovação vai sempre partir de nós. Sempre partir de nós. Não me lembro quem se não me engano, no Francisco Xavier, no maior. A gente tomava essa frase ficou na minha cabeça, como eu acho que é isso graça. O auxílio externo não modifica a disposição íntima. Auxílio externo não modifica a disposição íntima. Aparece alguém com fome. Não, alguém que não gosta de trabalhar. Aparece com fome. Aí você vai alimenta. O que acontecerá amanhã? Ele vai virar um trabalhador? O que vai fazer? Vai voltar amanhã com fome. Se você, vou dar um exemplo que é o que a gente vai conhecer. Conhece alguém com cirrose, mas que é, alcoólatra. Você cura a cirrose dele. Amanhã ele estará onde? Seria liberado? Porque o auxílio externo, ele não modifica a disposição íntima. A disposição íntima parte sempre de nós. Quando Jesus falava, vai em paz, a tua fé te curou, porque ele está transmitindo. A tua fé, a tua crença, a tua disposição íntima de se reajustar é que te curou. Ele só cedeu o quê? Ali, a matéria, o magnetismo. E o Espiritismo ele faz isso por nós, nos esclarece. Jesus demonstrou de maneira prática o que é o quê? A vida ajustada. Não só Jesus, mas vários outros. A gente tem vários, não só no Espiritismo, mas vários outros exemplos, o da Índia, Mahatma Gandhi. Temos vários outros. Madre Teresa de Calcutá, ela era espírita, espírita.
fazendo bem? Então Jesus era espírita? A gente não ama, a gente o segue. Então nós vamos ser lembra aquela frase? Como é que é? A ideia convence, mas o exemplo ele arrasta. Então nós precisamos prestar atenção nos exemplos. Podemos estudar e conhecer cada vez mais a lição do Evangelho, mas se a prática não estiver ajustada àquilo que nós lemos, aquilo que nós de conhecimento adquirimos, nós vamos estar sempre desajustados em relação à lei. E aí a gente conhece muito e pratica pouco. Avança o quê? Pouco. Então a gente precisa sempre ter essa perspectiva. E seria do Paulo, né? Falei do Paulo. E assim, quando Paulo escreve a carta aos Coríntios, né? Eu até vou tomar para ler aqui, deixei separado. Ele vai, olha as reflexões que Paulo, há 2000 anos, escreve e manda como orientação aos Coríntios. Vê se ele está falando do povo. Ele escreve assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que sou ou como sino que tinha. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecer todos os mistérios da consciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata como verdade, não se esmovece, ele se perverse, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Finalzinho, agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor. E estes três, mas o maior destes é o amor. Então Paulo de Tarso, ele está transmitindo para nós uma ideia fantástica, que é a ideia de que você poderia ter todos os recursos à tua mão. Você poderia ter muito dinheiro, modificar, criar, casas para quem tem casa. Você poderia ter recurso financeiro para operar quem precisasse operar, curar quem precisasse ser curado. Só que esse recurso, se você não utilizasse com o amor, que é algo que parte de nós, o amor, mas tem a tradução, pela tradução não é amor, é coragem. Só que isso é jogo de letras. Quando a gente lê a carta, a gente vai perceber que Paulo está falando de uma disposição íntima. Ele não está falando de amor, está falando de caridade. Ele está falando de uma ação de promover a vida do outro, uma coisa melhor. Mas isso vai partir da atitude de quem? É dele, de auxiliar. Se nós não dermos o primeiro passo, nós ficaremos sempre no mesmo lugar. É essa lição que esses exemplos, esses missionários trazem para nós no tempo inteiro, em todos os tempos, e que nós podemos melhorar, mas essas ações precisam partir de nós. Então, sempre que nós pensarmos em cura, em sofrimento, em angústia, é pensarmos o que Deus quer que eu aprenda com isso. O que Deus quer que eu aprenda com isso? E aí nós vamos fazendo o quê? Nós vamos ajustando a vontade dele, as nossas necessidades, ao que queremos evoluir, progredir, e vamos caminhando. Vamos caminhar tudo em nome da existência? Os espíritos são categóricos, olha, não é possível, criar todo o caminho da evolução em uma existência só. Mas nós podemos escolher o quê? Uma felicidade relativa já aqui na Terra. E quantas angústias, quantos sofrimentos nós evitaríamos se seguíssemos
orientações que o Espiritismo nos traz, que Jesus nos exemplificou há 2000 anos atrás. Quanto sofrimento, quantas angústias. Olharmos para as situações da vida como responsabilidade nossa. Ah, tem uma criança aqui tacando pedra na casa do lado, isso também é responsabilidade. Não, peraí. Você está tacando pedra na casa do outro? Ah, não sei. Peraí, se fosse a sua casa, você gostaria? E aí tem um lixo na rua. E aí tem a pessoa que precisa atravessar e você está no volante. Então o sinal também está vermelho, vou passar por tudo na travessa. Então, quantas disposições dependem de nós para fazer o outro feliz, para cumprir as leis, se não as leis do homem, as de Deus. Então é isso que o caminho da cura ele leva, a essa compreensão de que tudo parte de nós. Mas se tudo parte de nós, por que eu venho, a espírita? Por que eu busco estudar sobre Jesus? Por quê? Porque nós estamos encarnados, mas nós temos entes queridos, espíritos que nos auxiliam no nosso progresso evolutivo. Eles estão onde? Distantes, do nosso lado, próximos. Quem são eles? Nós não sabemos, mas aquela intuição de caminho para a boa situação do bem. Então nós vamos perceber que a espiritualidade ela vai sendo orientada para nós nos momentos em que nós sintonizamos com essa. Você quer ver a Globo, mas aí sintoniza e outro canal lá. Você coloca o número 11, 13, 21. Normalmente, antigamente, a Globo você sintonizava no 4. Como é que você faz para sintonizar a Globo? Você tem que entrar em sintonia com a frequência da Globo. Mas a nossa frequência aqui é quem? É Jesus. Como é que você entra em frequência com a espiritualidade? Com a prece, com a leitura edificante, com o plano, com a presença na casa espírita. Isso cria a tua ambiência para que você esteja mais amparado. Avançando mais um pouco, e é por isso que encarnamos para vivenciar as experiências que nos permitem cada vez mais estarmos ajustados a Deus. Então esse é o objetivo, quando eu falei da encarnação, o que é alma, é isso, para a gente entender o que a gente está fazendo aqui. Se a gente não entender quem nós somos, o que eu estou fazendo aqui, fica tudo solto. Eu posso fazer qualquer coisa, o que eu faço não tem represália, não tem consequências. E aí, eu vou aqui ao capítulo 18, capítulo 5, do item 18, segundo parágrafo. Ficai satisfeitos quando Deus vos envia a luta. Essa luta não é o fogo da batalha, mas as amarguras da vida. Não é preciso, algumas vezes, mais coragem do que num combate sangrento, porque aquele que fica firme diante do inimigo se dobra sob o constrangimento de uma pena moral. Olha o que os Espíritos o Lacordaire está nos revelando que quando nós somos enviados à batalha, que é a vida material, é porque na espiritualidade nós estaremos com quem? Se nós somos, fazemos o bem, estamos auxiliados, nós estamos com os espíritos bons. Só que mar calmo não faz o quê? O que mar calmo não faz? Bom marinheiro. E aí você precisa vir para a terra, onde tem pessoas ignorantes, onde você vai conseguir o que você quer. E aí você vai desenvolvendo o quê? Sua paciência, sua benevolência, seu perdão. Estão percebendo? Esses são os atributos que nós precisamos desenvolver e observar aqui na Terra. Esse é o sentido da vida. Toda gente já tem sentido minha vida. Perdi seguidores. Gente, qual o sentido da vida? Se desenvolver. Amar ao próximo como a si mesmo. Quer dizer que eu preciso amar ao próximo primeiro? Próximo como a si mesmo. Se você não se desenvolve, se você não se ama, você vai atender muito mal ao próximo. Ah, mas eu faço tudo para o meu alcance. Por quanto tempo?
isso vai te dar estresse, vai te dar desgaste, você uma hora vai perder o propósito, não sei o que fazer. Amigo, tanto próximo, mas parece que ninguém me ajuda. Viu? São questões que nós, na vida humana, ainda sentimos a necessidade de ter respondidos. O Espiritismo vai o quê? Nos esclarecendo. O Espiritismo nos revela as ferramentas que nos auxiliam na jornada. E aí, capítulo 5 ainda, primeiro parágrafo. A prece é um sustentáculo para a alma, por ela não basta. É preciso que esteja apoiada sobre uma fé viva na bondade de Deus. Frequentemente ele vos disse que não colocava fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcional às coisas, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. Olha que lema nós estamos trazendo. Será que alguém consegue trazer outra ferramenta que a gente pode utilizar para vencer a vida? Aí tem mais aqui, ó. Aí isso aqui é o Santo Agostinho. Aí Santo Agostinho, no item 19, mal ao remédio, nos diz assim: procurai, pois, consolações aos vossos males no futuro que Deus vos prepara, e a causa de vossos males em vosso passado. Olha só, procurar consolação no futuro e a causa do teu mal passado. Isso tem tudo a ver com o quê? Causa e efeito, reencarnação. E vós que sofreis mais, considerai-vos os bem-aventurados da terra. Isso é a mensagem de Santo Agostinho, capítulo 5 e 19. Então os espíritos, aqueles que já estão na vida verdadeira, que já enxergam a verdade, estão o tempo todo nos revelando o que é que realmente importa, qual é o caminho a ser trilhado, qual é o nosso objetivo. Para terminar o nosso estudo de hoje, né? Aí eu vou terminar aqui com o finalzinho do item 18, bem mal sofrido, escrito lá com a mão. E nos diz assim: bem-aventurados os aflitos, pode, pois, se traduzir assim: bem-aventurados aqueles que têm oportunidade de provar a sua fé, sua firmeza, sua perseverança e a sua submissão à vontade de Deus, porque terão em sempre a alegria que lhes faltou sobre a terra, e depois do trabalho virá o repouso. Depois do trabalho virá o repouso. Isso, Jesus nos disse, lá com ela nos esclarecendo. Será que a gente consegue colocar mais um esclarecimento ainda, dando espírita sobre essa perspectiva dos bem-aventurados que sofrem? Porque ele falou de repouso. E aí, quando nós vamos, está tudo encadeado, você vai ali, volta aqui, e vai se esclarecendo. E aí, quando o Lacordaire fala de repouso, é o que é? Aquela vida tocando harpa lá no céu, de bobeira, só olhando ali a vida dos que estão encarnados, torcendo por eles, tomar que vem para mim. Ele vai falar de mais trabalho, de mais dedicação, só que essa dedicação, ela vai ter um componente essencial, que é a boa vontade que nós vamos adquirindo. E aí a gente pensa: nossa, mas como essas perguntas que os filhos respondem? Nossa, mas como é que alguém, muitas vezes sofredor, consegue ter alegria nessa terra? Como alguém consegue ser feliz num mundo como esse? Vocês já se perguntaram isso? Como alguém consegue ser feliz? Como essa pessoa com sofrimento consegue, levar uma vida, boa? E aí, a gente vai em questão 894. A pergunta em si não é tão importante, mas a resposta é mais importante. Há pessoas que fazem o bem espontaneamente, sem que precisem vencer quaisquer sentimentos que lhes sejam opostos. Terão tanto mérito quanto as que se veem na contingência, na necessidade de lutar contra a natureza que lhes é própria, que a vence. Quem tem mais mérito? Aquele que está lá, sempre alegre, outro comigo do mundo, ama todo mundo, ou eu que preciso, nossa, não aguento, o fulano está mais tem que dar bom dia, todo dia que ele tem trabalho com ele.
Quem tem mais mérito? Aquele ali que parece que não se esforça ou eu que estou ali fazendo o máximo de esforço? E aí, a resposta, ela é deslumbrante. Só não tem que lutar aqueles em que já há progresso realizado. Olha a resposta. Quem é que não lutou? Quem já progrediu, quem já venceu as dificuldades no passado. E aí reencarna, né? Com a disposição íntima de quê? De perdoar, de amar, de ser paciente. Esses lutaram outrora e triunfaram. Lutaram outrora o quê? Triunfaram. Significa o quê? Eles venceram as más tendências, aqui que todos nós somos expostos. Os bons sentimentos, nenhum esforço nos custam. E suas ações, uma vez se nos tornou um hábito. Olha só, devido às missões honras que se costumam tributar a velhos guerreiros que se conquistaram seus altos postos. Então a gente vai perceber que o Espiritismo vai nos esclarecendo, vai respondendo a essas questões íntimas que nos perturbam. Enquanto a gente não está dentro do centro espírita, da nossa sociedade, por que parece que sofre nada? Por que o outro é feliz? Porque todas as criaturas estão em patamar evolutivo. E a gente precisa dessa disposição de buscar o nosso progresso, para estarmos cada vez mais perto de quem? De Deus. Auxiliando a quem? A Jesus. E aí lembra do irmãozinho, da criatura lá da casa? E aí nós entraremos, na casa de Deus, na nossa próxima encarnação, bagunçando ou reajustando a bagunça dos nossos irmãos? Essa é a pergunta que a gente vai se fazer. E que nós possamos, hoje, através dessas reflexões, inspirar a buscar. O que nós falamos hoje está onde? Temos os Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Obras 1857. Mas as reflexões são atuais. E atual precisa ser a nossa disposição para vencer as dificuldades. Muito obrigado. Agradecemos de coração ao nosso amigo irmão Ricardo. Fica agora na responsabilidade para cada um de nós em ter captado algo, uma palavra, um ensinamento, uma reflexão, trabalhar isso em si, o seu auto-melhoramento. Nós vamos agora, explicando para os nossos amigos que estão pela primeira vez, que a gente vai fazer a nossa prece de encerramento. Logo após nós iremos para o passe, que é um direcionamento de bênção diretamente à pessoa. Então, durante o momento que nós estivermos lá no passe, a gente gostaria que o silêncio permanecesse aqui no salão, para que a mesma ambiência, o mesmo equilíbrio se efetivasse em formas de bênçãos aqui e ali dentro da salinha. Tá bom? Agora, no momento da nossa prece, como nós estamos em um tratamento espiritual, nós vamos fazer um convite. Eu ia falar uma brincadeirinha, mas brincadeira não. Nós vamos fazer um convite. Cada um sabe por que está aqui hoje, certo? Cada um sabe qual o motivo, qual o tamanho da sua dor, qual é o tamanho da sua preocupação, qual é o tamanho da sua tristeza, enfim. Todos nós sabemos o motivo pelo qual nós estamos aqui. Então nós vamos convidar neste momento, já que o Ricardo falou com muita propriedade dessa questão da cura da alma, do nosso poder espiritual e do poder físico, que quando a gente junta, ele leu aqui no texto, uma ardente fé, a prece, a oração, o poder de cura tem um poder de efetivação muito maior. E aí a gente vai convidar vocês, e vamos deixar, fiquem bem à vontade, tá? Mas é um convite. Que vocês, no momento, eu vou pedir a Natália para colocar uma musiquinha instrumental. Vou deixar essa música tocar um pouquinho. Vamos esquecer quem está do lado completamente. Pensar só em si. Cada um pensando em si. E por que eu estou aqui?
Se eu estou aqui por algum mal físico, alguma necessidade física para melhoramento físico, eu vou pegar minha mão e eu vou colocar. Vamos supor que eu esteja com um problema de estômago, então eu vou direcionar minha mão aqui. Se eu estou com algum problema de sentimento, se eu estou com algum problema de pensamentos, deu para entender? Cada um sabe onde é o seu mal. Ou cada um sabe onde é a sua necessidade de cura. Todo mundo entendeu isso? E a gente vai convidar. Não fiquem com vergonha, esse é o momento nosso, é um momento religioso. E aí a gente vai pedir para que já fechemos os nossos olhos, pensemos nas nossas necessidades. Eu também vou fazer as minhas, né, direcionar minha mão onde eu preciso melhorar. E logo após, em oração, nós iremos conversar com Jesus. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Senhor Jesus, aqui estou, Mestre, como teu servo, a pedir-te que as tuas bênçãos se efetivam neste momento em forma de cura, de paz e de alívio para as minhas dores. Que o Senhor Jesus não me desampare, que o Senhor Jesus esteja comigo, me fortalecendo a minha fé, para que eu consiga, Senhor, junto contigo, somente junto contigo, vencer as minhas dificuldades, as minhas dores. Obrigada, Senhor, porque neste momento eu estou conversando contigo. Obrigada, Senhor, porque eu sei que o Senhor não me abandona jamais. Esteja conosco, Senhor Jesus, nos abençoando sempre, nesta noite de forma especial, aliviando as nossas dores físicas ou morais. Esteja conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja.